Olá, caros alunos, espero que todos estejam bem, turma do 8º ano. Vamos estar estudando então no capítulo 9, as tradições chinesas, né? Nós vamos perceber dentro dessa tradição, né, que temos como objetivo conhecer, né, os pensamentos, principalmente de Confúcio e taoísta, né, de Confúcio e de Lao Tse, né, dois grandes personagens dentro da história chinesa, dentro da literatura e também no aspecto religioso, filosófico da China, né? E nós temos como objetivo principal criar uma empatia com o pensamento confucionista e o pensamento taoísta, né, no qual nós vamos estar buscando desvendar nessa aula de hoje. As duas fontes principais, né, as tradições chinesas ensinavam que no cosmos havia um Deus Pai que sustentava o mundo e todas as coisas. Né? Esse Deus que os chineses colocam, né, era um aspecto, uma localidade onde nós pudéssemos viver bem, né, e estar com a vida plena, né, com a consciência plena, mas com a vida plena sem apego a nada e só nessa paz, nesse amor, nessa luz. Né? Havia também uma Mãe Terra, os ancestrais e os espíritos da natureza. Então, eles acreditam muito na proteção dos seus antepassados, o culto aos antepassados, né? Dentro da história chinesa, essa crença, né, espiritual do povo servia para organizar a sua vida, e eles acreditavam que sua vida era organizada através dos conselhos dados pelos seus antepassados. Essas crenças circulavam na China na época do surgimento do confucionismo, né, Confúcio, né, e do taoísmo de Lao Tse. Não se sabe certo qual dos sábios nasceu primeiro. Eu sei que ainda hoje, né, é muito forte essa tradição, né, taoísta na China, né, e confucionista também. Né, são os dois aspectos filosóficos, se podemos dizer, né, oriental, que vivencia, né, dentro da China, né, sendo um momento de vivência cultural e religiosa por parte deste povo. Né? E não só deste povo, mas de muitos povos orientais provenientes da China, Japão, né, Índia, né, nessas localidades. Os livros de Confúcio e Taoísmo, né, são 5 livros principais na tradição confucionista. Né? As Mudanças, o livro dos documentos históricos, as Odes ou Cantares, Primavera e Outono, o livro dos ritos, além dos clássicos feitos pelos primeiros discípulos de Confúcio. Né? As conversações, os analectos, o amor filial, o grande estudo ou o grande saber e o justo meio. Né? Então esses são os livros conhecidos ou dizeres populares sábios, né, de Confúcio. Para alguns, no entanto, apenas no livro Analectos pode ser encontrado o Confúcio real. Eles pregam nesse sentido. No taoísmo, o livro principal é Tao Te Ching, né? O livro do caminho, da virtude. Né? O livro é formado por ensinamentos, né, do sábio chinês Lao Tse. Nele, o velho mestre deixa registrado 85 aforismas, né, escritos em linguagem poética, como fossem provérbios para nós. Né? Então, deixa esses aforismos, né, sobre o caminho que devemos seguir no dia a dia de nossas vidas. Né? E para ele, né, no princípio que existe antes do próprio universo, mas que não pode ser descrito por palavras. Né? O Te, né, o virtude, que fala sobre os sábios e a vida e a conduta humana. Né? Como diz na linha filosófica oriental, melhor, asiática, não tem um culto assim firmemente a um Deus, mas assim a teorias, a livros, né, com provérbios de sabedoria que conduz na vida ao ser humano, tanto na ética como na moral, para que possa caminhar segundo as virtudes, né, e que leva esse processo de ter uma vida iluminada, uma vida com dignidade, uma vida boa, uma vida, né, nesse lugar que possa viver em paz. Né? Então essas são as ideias que nós temos dentro do pensamento chinês. Né? Dentro desse processo todo, o confucionismo, muitos não consideram o confucionismo uma religião,
mas sim uma filosofia que uniu política e religião para transformar o homem e a sociedade, né? E um dos aspectos mais importantes que Confúcio vai estar utilizando para demonstrar essa sabedoria, esse Deus, podemos dizer, sabedoria no meio da humanidade, que é o conhecimento, né? É a educação. Ele fala para nós, ele que foi um grande conselheiro de vários líderes e do imperador chinês, né? Confúcio dizia que o homem, para saber governar bem seu povo, ele tem que ter a sabedoria, ele tem que ter o conhecimento. Aquele que governa, que não tem um bom conhecimento, não tem uma sabedoria, ele não pode governar, porque ele vai trazer a opressão, ele vai trazer sofrimento para o povo. Então, aquele que governa, ele tem que ser um homem de sabedoria, de conhecimento, né? Confúcio também vai dizer que as virtudes só poderiam ser alcançadas se os seres humanos alcançassem sua divindade e respeitassem os 3 graus, né, das virtudes. Ser um bom filho, um bom pai e um bom cidadão. E ele diz que para esses 3 conceitos, elementos, níveis, para um ser humano, é necessário ter o conhecimento, a educação, né? Ser um bom filho retrata que ele deve, né, ser uma pessoa de uma linhagem educada, uma linhagem boa, uma linhagem que possa dignificar a sua família. Ter uma boa família, ser uma pessoa de nome, uma família de moral, uma família de princípios, de ética e de virtudes. E ser um bom cidadão, que na casa que o filho é bem educado, provavelmente será um bom cidadão também na sociedade, né? Um bom cidadão alibado, educado, honesto, sincero, justo e verdadeiro. Então, ele fala isso. E para isso acontecer, devemos ter a sabedoria, o conhecimento, né? Confúcio não achava sábio. Ele dizia, né, por não achar sábio, ele dizia que para nós o conhecimento deve ser buscado sempre. A educação deve sempre estar presente em nossas vidas. É um eterno caminho a busca do conhecimento. Por isso ele não considerava um sábio, né? Confúcio acreditava assim, que o investimento de uma missão divina na política e o seu esforço, né, só poderia acontecer através dos ensinamentos políticos aos governantes, né? No entanto, nunca obteve sucesso nesse intento, né? Os líderes políticos rejeitavam os seus conhecimentos, né? Saber é poder, né, diz Francis Bacon, e é realmente poder, porque através desse ato de nós conhecermos, nós podemos deliberar e conduzir um povo, né? Confúcio acreditava que o investimento do governo e da família na educação daria ótimos frutos éticos, culturais, sociais e econômicos. A educação deveria formar o sábio e atingir todas as classes sociais, ricos ou pobres, nobres ou plebeus. Todos deveriam ter educação e, com isso, a evolução social, política, econômica, cultural de um país, de um povo, ia crescer, ia fluir como se deve ser, né? E no taoísmo, vamos encontrar, né, no taoísmo um pensamento contrário do Confúcio e de mais antiga tradição chinesa. Para Lao Tse, o fundador do taoísmo, o céu e a terra não tinham sentimentos humanos de amor e bondade. Ele eliminou de suas ideias religiosas o que o taoísmo considera antropomorfismo, ou seja, sentimentos e vontades humanas atribuídos a divindades. Ele fala, não, tudo que nós fazemos é por nossas próprias mãos. O caminho somos nós que escolhemos. É a lei do retorno, né? Tu fazes e receberás. Se tu não faz, não receberás nada, né? Então, Lao Tse vai dizer que, independente de que você viva na sua vida, né, se você planta bondade, vai colher bondade. Se você planta maldade, colherá maldade, né? Então, é a lei do retorno, volto a falar aqui, né? Os seres humanos, segundo ele, deveria conhecer e buscar o tal, por esse ser imutável, né? Segundo ele, as leis, o condicionamento, tudo muda. O que não pode mudar é o tal o cosmo, né? As leis universais, elas não mudam, mas as leis humanas, segundo a sua realidade, seu contexto, elas podem estar modificando a todo momento.
Segundo os seus princípios, as leis do mundo se transformam constantemente. Suas mudanças são cíclicas. Por exemplo, as estações do ano, de uma estação passa para outra, depois retorna à estação inicial, que é a primavera. Assim, a primavera sucede o verão, o outono e o inverno, para depois voltar outra vez à primavera. Está dando exemplo que na vida tudo pode ser mudado, né? Só que o imutável, esse universo, a lei universal que tem para todos, essa lei ela não muda. Né? Mas tudo que o homem possa estar criando, seja para bondade ou para maldade, hoje o homem pode ser bom, amanhã ele é ruim, hoje esse homem é ruim, amanhã ele pode ser bom. Então a lei pode mudar. Somente a lei da natural, da existência humana, essa não muda. Né? Essa não tem jeito. Por exemplo, a morte, todo mundo sabe que um dia vai morrer, é uma lei natural e essa lei ela não muda. Né? Ela não muda. No fim, um dia irá morrer. Né? Então é mais ou menos que tal Lao Tse quer dizer para nós, né, dentro da condição humana que nós temos no dia a dia de nossas vidas. Devemos caminhar na ética, na moral, no respeito, na responsabilidade para que este mundo que nós vivemos seja um mundo bom e também direcionado pelo caminho da sabedoria, né, que nos leva, né, o povo instruído para a sabedoria, não para a ambição e o poder, e vive na felicidade. Então, o saber é o caminho que nos leva ao conhecimento e à vida feliz, segundo, né, Lao Tse. Né? Então, com isso, vocês vão estar estudando, aprofundando esse capítulo, né, os analectos, que são esses textos, fragmentos de Confúcio, né, como fosse um provérbios de sabedoria, que vocês podem estar usando. Faça os exercícios todos, né, e descubra mais sobre essa cultura, né, chinesa, né, rica, né, de reflexões que nós podemos trazer para nossas vidas. Né. Vai ter uma reflexão também de olho no Brasil, a questão da juventude e a política. Nós chegamos no tempo novamente de política, né, eleições municipais, e então, momento de refletir, fazer reflexão também sobre a nossa realidade, nosso contexto hoje, né, em nosso dia a dia. Né. E depois vai falar sobre também na página 160, de olho no mundo, a questão da intolerância religiosa, né, que muitas vezes acontece ou aconteceu na China, né, ao ponto de se destruir templos evangélicos cristãos aí, né, os templos sendo ter a perseguição dos cristãos na China e destruir seus templos, né. Então, nós podemos ter uma reflexão também sobre essa questão da intolerância religiosa, o respeito, né, e na livre liberdade da escolha de crença e de culto de qualquer pessoa no mundo. Né. Então essas são as reflexões, né, nesse dia de hoje, na aula com a turma do 8º ano. Espero que estudem, aproveite, né, aprofunde, né, faça os exercícios. E eu conto com vocês, livro na mão, vamos estudar e até a próxima oportunidade.